Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aí ao conteúdo de programação web, hoje a gente vai ver nessa aula a introdução ao Laravel e alguns primeiros passos que a gente vai fazer já com o framework. Então, assim, até agora na disciplina a gente viu Bootstrap, vimos um pouco de PHP. Em outras disciplinas, né, vocês viram modelagem de banco de dados e, enfim. É nesse momento agora, orientação a objeto também, é nesse momento que a gente começa a integrar os conhecimentos que a gente adquiriu. Então a gente vai envolver todos esses conhecimentos agora, né, de programação, de orientação a objeto, de banco, de desenvolvimento, introdução ao desenvolvimento web, né, lá da primeira fase. E agora as coisas começam a fazer mais sentido, né? O índice da aula de hoje, características do Laravel. A gente vai ver as características principais, mais relevantes para a gente começar a desenvolver com ele. Instalação, eu passei um outro vídeo para vocês de como fazer a instalação. A estrutura e configuração a gente vai ver hoje. E a modelagem do problema, como a gente modela um problema no Laravel, né? Como que a gente faz para de fato modelar uma solução, né? E claro, prática, não pode faltar a prática. Então as tecnologias que a gente vai usar hoje são Sublime, PHP, MySQL, Laravel, PHP e MySQL representados pelo XAMPP, né? O XAMPP já faz a instalação dessas duas tecnologias para nós. O que é um framework, né? A gente vai usar o Laravel. O Laravel é um framework de PHP. Na minha humilde opinião, é um framework fantástico. E o framework, a definição, é uma abstração que provê funcionalidades e facilidades para o desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente espera no framework é que ele traga produtividade para o nosso desenvolvimento. Então, essas funcionalidades e facilidades, algumas delas são desenvolvidas não por quem desenvolve o Laravel, né, mas o próprio Laravel utiliza essas funcionalidades de terceiros dentro do framework. Então, o framework basicamente é um conjunto de funcionalidades, como se fosse um conjunto de pacotes de bibliotecas que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Em todo framework, não apenas no Laravel, mas qualquer framework que vocês forem usar, o Django para Python, por exemplo, Flask para Python, CodeIgniter ou o Cake PHP, por exemplo, né? Ou algum framework de Java que vocês prefiram, sempre tem o jeito certo de fazer as coisas, o jeito esperado pelo framework de fazer as coisas. Então, no Laravel não é diferente. Existe o jeito esperado de se fazer qualquer coisa. E, como todo framework, existem padrões a serem respeitados para que a gente consiga extrair o máximo de funcionalidade do framework. Porém, apesar dessas coisas, desses padrões, né, o framework não impede a gente de programar as coisas de forma errada. Então a gente precisa trabalhar bem a lógica, entender como é que funciona a lógica do framework, para a gente não fazer as coisas de forma errada e assim comprometer a performance do sistema. Algumas características do Laravel, existem várias outras que são fantásticas, né? Mas a primeira é a respeito grande à legibilidade do código. Legibilidade é a característica de um código ser entendível, né? Então, o pessoal brinca assim que quando a gente está desenvolvendo, só a gente e Deus sabe o que acontece. Dali uma semana, só Deus sabe o que aquele código faz, né?
mas é um caso, é uma situação que o Laravel tenta evitar ao máximo. Os padrões que ele solicita que a gente faça para conseguir desenvolver bem no Laravel, de certa forma forçam a uma legibilidade, a uma característica de ser legível, né, uma legibilidade mais clara do código. Então vocês vão ver que é até legal assim de programar com ele. Integração com banco de dados de forma fácil utilizando mapeamento objeto relacional. Eu vou passar por cima com vocês sobre esse conceito. Controle de versão para banco de dados, que são as migrations, que é uma coisa também fantástica. Frameworks mais robustos possuem esse tipo de mecanismo. O que é uma migration? Eu vou explicar mais adiante, porém, vamos imaginar que eu e você estamos desenvolvendo para um projeto. Né? A gente utiliza o GitHub como repositório. Então, eu vou lá, baixo a última versão do repositório e estou lá desenvolvendo e eu vejo lá no documento de requisitos que faltou uma coluna para o banco de dados. Que eu preciso daquela coluna, que ela vai armazenar uma informação e que eu preciso desenvolver no sistema uma parte, uma parte de um cadastro que vá preencher aquela coluna. Então eu vou e desenvolvo uma migration para criar essa coluna e executo essa migration. Essa migration, quando eu subir para o Git com o Git push, vai junto com o Git, com o código todo, né? Vai para o Git junto com o código. E você, querendo trabalhar também, agora em momentos de home office, você vai lá e dá um git pull no projeto e vem o projeto e vem a migration. Então o banco de dados que você tem local para testar está um banco de dados desatualizado, porque eu adicionei uma nova coluna que você ainda não tem. Daí você vai e executa essa migration. Essa migration vai e cria a coluna que eu criei do lado de cá. Aí o que acontece? Tanto a minha versão do banco de dados quanto a sua versão vão estar atualizadas. Então a gente tem um problema a menos para o desenvolvimento, né? de ter que ficar importando e exportando a estrutura do banco de dados. As migrations já vão lidar com isso para a gente. A gente tem a arquitetura MVC, Model View Controller, que eu vou explicar também mais adiante. A gente tem também os comandos Artisan, que é uma mudança de paradigma, pelo menos na minha visão. E aparentemente, à primeira vista, pode não fazer muito sentido, mas faz muita diferença. E a documentação do Laravel, que é uma coisa fantástica também, uma coisa excelente. Primeiro, vamos falar sobre o mapeamento objeto relacional. O que é isso, né? A gente tem o objeto que a gente desenvolve e a gente tem o banco de dados. Então aqui a gente começa a desenvolver o pensamento, né? A imaginar aqui que existem, nesse caso, dois paradigmas. A gente tem um paradigma relacional que a gente usa no banco para armazenar os dados em forma de tabela, em forma de linhas e colunas, né? E quando a gente vai desenvolver do lado do sistema, a gente sempre tem uma classe com os objetos. Então a gente tem uma mudança de paradigma de um lado para o outro. Se eu quero pegar os objetos e salvar no banco, eu tenho que transformar desse paradigma de objeto para o paradigma relacional. Quando eu estou extraindo do banco, eu tenho que extrair do paradigma relacional e criar objetos a partir dos dados que eu extraí do banco. Então o ORM, o que ele faz? Ele faz essa interface para a gente. O ORM faz tudo, toda a interface, toda a conversão, né, de objeto para relacional e de relacional para objeto. Então, se eu quero fazer um select, eu nem preciso manipular SQL diretamente. Eu peço ao ORM que ele colete
por exemplo, todos, né? Que ele colete todos aqui da tabela e me retorne. Quando ele é retornado, eu tenho uma lista de objetos. Então, é isso que o ORM faz. E quando eu tenho os objetos e eu preciso salvar, eu só pego, por exemplo, o objeto.save e ele já vai para o banco sozinho. Então, na minha visão também, é um ganho de produtividade muito grande utilizar o ORM em detrimento de usar direto comandos SQL. Né? Isso, claro, utilizando a ligação, né? A gente acessando o banco via um sistema. Se a gente é um administrador de banco de dados, aí é melhor que a gente use o SQL sempre, né? Nem faz sentido a gente usar o ORM nesse caso. A visão que eu quero que vocês tenham para o Laravel de hoje, a visão de hoje, né, que eu quero que vocês tenham, é a seguinte: os elementos que a gente tem, né, são esses: rota, model, controller, view e migration. O banco de dados é o banco de dados normal que a gente já conhece. A rota é a porta de entrada do Laravel, do sistema feito em Laravel. A porta de entrada é a rota. Então, uma pessoa faz uma entrada através de uma rota específica, de uma URL específica. Essa URL vai redirecionar para uma controller. Se essa controller faz uma consulta ao banco, ela vai consultar a model. A model possui internamente desenvolvida um mecanismo de ORM. Então, a model vai consultar o banco, vai pegar os dados e vai devolver para a controller. A controller, então, vai pegar esses dados, embutir numa view, que é um front-end, e esse front-end vai ser retornado para a rota, que vai ser devolvida para o usuário que solicitou. Então, é esse o fluxo que acontece, né? Rota, controller, model, database, model, controller, view, rota e o cliente que solicitou. As migrations, elas são executadas em tempo de desenvolvimento, não são executadas em tempo de execução. Então, aqui, nesse conjunto de cima aqui, a gente tem os elementos que são executados em tempo de execução. As migrations são executadas em tempo de desenvolvimento. Então, enquanto eu tiver que mudar a estrutura do banco, e eu executo isso sempre no desenvolvimento, né, até levar para uma versão mais estável, mas as migrations são executadas enquanto a gente está desenvolvendo. Criando um novo projeto e a pasta c2.champ.htdocs pelo terminal, e a gente vai executar esse comando, que foi o comando que eu passei para vocês no vídeo de instalação. Ele é um pouco demorado, eu já tinha colocado ele para executar aqui, e ele já executou, acabou de terminar. Então foi isso que eu fiz, eu criei uma pasta, eu quero trabalhar com vocês hoje um projeto de cadastro de usuários. Então eu criei uma pasta aqui que chama cadastro usuários no meu champ new htdocs, mas usem o champ, e já está aqui todo o meu projeto. Então eu já criei a pasta e já executei esse comando compose. A pasta do projeto eu chamei de cadastro _usuários. O Laravel ele tem um servidor embutido, né? Eu mostrei para vocês isso na instalação também. Então, PHP Artisan Serve, sem o R no final de server, né? Só serve. Então, vamos executar aqui. Primeiro, vamos entrar na pasta do projeto, cadastro usuário, e PHP Artisan Serve. Então, ele falou aqui, ó, servidor de desenvolvimento Laravel iniciado, e aqui o endereço, localhost 2.8000. Então a gente vem aqui, localhost 2.8000,
Executou. Então quer dizer que a nossa instalação funcionou. Então, tudo certo com a nossa instalação. Dando sequência ao projeto, à aula, né? A estrutura do nosso projeto, o que a gente tem? Eu vou abrir aqui para mostrar o projeto dessa forma que está aqui no slide, a gente tem que fazer assim, ó. File, Open Folder. E eu vou procurar a pasta do nosso projeto. Champnew, no meu caso é Champnew, né? No de vocês vai ser Champ, htdocs e cadastro do usuário. Selecionar a pasta. Eu posso fechar essa tela de trás aqui. E aqui a gente tem o nosso projeto. Quais são as pastas mais importantes, né? A gente tem a pasta do aplicativo, da aplicação em si, onde a gente tem as nossas models. Aqui só tem a model de usuário. Então aqui não se preocupem ainda, a gente vai criar as nossas próprias models e são mais simples do que isso. A gente tem as nossas controllers aqui em HTTP controllers. A gente vai criar as nossas próprias controllers hoje. Bootstrap. Esse Bootstrap aqui não tem nada a ver com Bootstrap CSS. É só um mecanismo... como que eu posso dizer? É como se esse aplicativo aqui, esse app.php, fosse o arquivo base do projeto, do framework em si, né? Não do projeto. A gente tem config, onde vem os arquivos de configuração, database, onde a gente tem as nossas migrations, né? Já a gente vai criar as nossas também. Public, onde vai o nosso CSS e JavaScript. Aqui a tela é como se fosse a saída para o mundo, né, do framework. A gente tem os recursos, e aqui vem as nossas views. E a gente tem as nossas rotas. A gente vai usar sempre rota web, porque a nossa aplicação vai ser aplicação web. Então, basicamente essa é a estrutura do projeto. Vamos começar, né, com a configuração do banco. A gente vai abrir o localhost php-myadmin e a senha usuário padrão é root com a senha vazia, né, do php-myadmin. Então, beleza. Arquivo de configuração do banco de dados é o .env ou config database. Por que ou? Porque pela lógica do Laravel ele busca primeiro no .env, depois no config database. Eu vou mostrar para vocês já já. Primeiro, temos database? Eu acabei de criar aqui cadastro. Então criem aqui em novo. Eu vou apagar aqui. Apagar a base de dados. E eu vou criar um novo. Vou chamar de cadastro, né? Que era o que eu já tinha chamado antes. E a gente deixa o collation esse aqui padrão. O que tiver padrão aí vocês podem deixar. E criar. Então a nossa base do nosso projeto vai ser a base de dados cadastro. Então, beleza. Vamos lá para a configuração no .env e no config database. O que é o .env?
.env é um arquivo de configuração. Ele já vem com algumas coisas preenchidas aqui, inclusive ó, db connection, db host, db port, database, usuário e senha. Por que é um ou outro? Aqui no config database, a gente tem aqui ó, configuração, o tipo padrão do banco, né? db connection. Esse env, o que ele faz? Ele busca lá no .env pela chave db connection. Aqui tem db connection, né? Se eu excluir isso aqui, deixa eu abrir aqui o database de novo, ele vai usar MySQL por padrão. Se eu deixar aqui, ele vai utilizar o que tiver de valor aqui para essa chave db connection. Então, por padrão, ele usa primeiro, essa função env consulta primeiro no .env por essa chave aqui. Se ele não encontrar nada, ele usa o valor que vem depois. Nesse caso aqui, ele está definindo como padrão MySQL, que é o que vem aqui também do nosso .env. Então ele tem aqui algumas configurações, algumas conexões, né, MySQL, e todas as configurações aqui ele busca primeiro no .env. Percebam essa função aqui. Então é só isso que ele faz, né? A gente precisa definir direitinho aqui no .env a nossa conexão. Se a gente optar por excluir isso aqui, essa seção toda aqui, a gente pode fazer a configuração toda direto nesse config database. Mas vamos fazer aqui que é mais fácil, né? Então, nosso database não é Laravel, nosso database é cadastro, né? O nosso usuário é root e a nossa senha é vazio. Então, era só mudar a database. Então, vamos salvar aqui. Beleza. E agora a gente faz o teste de conexão. Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor. E a gente vai usar o PHP Artisan Tinker. PHP Artisan Tinker. O Tinker ele é muito útil para a gente testar alguns pedaços de código para ver se eles funcionam, se eles estão conectando ao banco de dados, se eles estão puxando os dados de forma correta. Ele está só um pouco demorado. Mas aí ele abriu aqui um shell, sai shell e tal. E aqui ele permite a gente executar alguns comandos. Então vamos executar alguma coisa boba, por exemplo. Eu quero que x tenha o valor de 1. Ele dá o valor de x. Então o Tinker nos ajuda a fazer alguns testes de código mesmo, né? Então aqui para a gente testar se a conexão com o banco está funcionando, a gente usa esse comando aqui. db connection, ou seja, aqui é um método estático. Então db connection, ele retornou, né, um objeto do tipo Illuminate Database MySQL Connection, mas ainda isso aqui não diz nada pra gente. Então vamos dar uma olhada aqui. Get PDO. Então a gente pode até apertar para cima para repetir o último comando. Seta get PDO, abre e fecha parênteses. Então aparentemente funcionou, né? Ele retornou algum resultado aqui. Agora vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui uma senha para root. Vamos colocar root mesmo para ver se ele dá algum erro. Algumas vezes é necessário reiniciar o Tinker. Então a gente dá um exit aqui, entra de novo. Agora deu erro, ó. Acesso negado. Então ele funcionou da primeira vez.
quando a gente executou esse comando, né? Quando ele retorna isso aqui, quer dizer que deu certo. Tranquilo? Então, beleza. A nossa conexão com o banco já funcionou. Olha só, a gente não tem nada no projeto, mas a gente já conseguiu testar a nossa conexão com o banco. A entrada para o Laravel vem por meio das rotas. As rotas são nada mais nada menos que redirecionadores. Eu tenho um conjunto, um par, método HTTP e URL como origem e um conjunto controller e método como destino. Então vamos abrir o arquivo routsweb.php. routsweb.php. Então a gente tem aqui uma única rota. Quando a gente entra no barra, ele retorna uma view que chama welcome. Então o que é esse barra? Eu vou sair aqui do Tinker e vou servir de novo. Então beleza, já está rodando. Aqui ó, não tem barra, mas é como se tivesse. Então ele está retornando essa visualização para a gente. Agora vamos supor que a gente não quer que seja mais barra, que a gente quer que seja Laravel underline test. Será que essa rota vai funcionar? Aí ó, deu 404. Essa rota não existe. Então se eu colocar aqui Laravel underline test, ele voltou a funcionar. Por quê? Ele recebeu uma requisição nessa rota aqui, barra Laravel test, e ele retornou uma visualização para o usuário, que é a visualização welcome. Vou voltar aqui para o barra, é só para vocês terem noção do que é isso aqui. E o método, né, é o método get. Então, como a gente viu nas primeiras aulas, sempre que a gente faz uma requisição via navegador, é uma requisição do tipo get. E o que é essa view welcome? Essa view welcome, ela fica em resources, views, e está aqui, welcome.blade.php. Se a gente abrir aqui, ela tem todo o código dela, né? E todos os links, tudo aquilo que aparece lá na frente, né? Laravel, Docs, Laracaches, tá tudo aqui, ó. Laravel, Docs, Laracaches. Então, nosso código HTML vai ficar nessas blades. Vão ficar nessas blades. Nesses códigos aqui que ficam dentro da pasta view. Blade também é um mecanismo fantástico do Laravel, que a gente consegue fazer herança de códigos HTML. Mas isso eu vou deixar para um outro dia, para não ficar muita coisa para um dia só. Então, beleza. Essa parte das rotas, mostrei para vocês como que funciona. Models. As models representam nossas entidades. Então, sempre que a gente cria uma classe nova, essa classe representa uma entidade. Não respeita os get e set que a gente viu em aula. Por isso que eu pedi para vocês fazerem os atributos com a visibilidade pública, para a gente acessar direto os atributos. E o comando para gerar uma nova model é essa aqui, PHP Artisan make model minha entidade. Então não executem ainda. Como a gente vai fazer um cadastro de usuário, a gente tem que ter uma model de usuário. O usuário é a nossa entidade principal. Então, eu vou abrir aqui o... Olha só que bacana. Vou abrir aqui app. Opa, cliquei errado. App. E eu vou criar uma model pela linha de comando aqui. Então, PHP... outra coisa. PHP Artisan, ele mostra uma lista de possibilidades que a gente pode criar. Então, ele tem vários make, né?
canal, comando, controller. A gente vai ficar no mais simples por enquanto, né? E o make model, aqui ó, cria uma nova classe model do tipo Eloquent. Eloquent é o nome do ORM do Laravel. Então a gente vai criar aqui, ó, PHP Artisan make model, vamos chamar de usuário. Percebam aqui no lado direito, no lado esquerdo, perdão, o que vai acontecer. Foi criado um usuário. Por que eu tenho que criar uma model pelo terminal? Ele já vem com algumas... Esse use aqui é como se fosse um import. Ele está importando um arquivo externo, que é essa model, e estende a model. Então, é isso que está acontecendo aqui. Para a gente não ter que fazer isso toda santa vez, ele oferece essa possibilidade da gente executar o comando e já criar prontinho para a gente aqui, usuário, model. Então, vamos dar uma olhada na documentação do Laravel. A documentação é sempre a fonte mais fidedigna, vamos dizer, né? Vamos ver aqui. O RM começando. Aqui, ó, ensina a fazer, né? Make model flight, tudo mais. E ele mostra o que é gerado de primeiro. Então a gente pode definir o que vai ser nossa tabela, o que vai ser nossa chave primária, mas a gente nem definiu os campos ainda, né? Então a gente precisa criar a nossa migration. Então vamos vir aqui. Database Migration. A gente não cria nada também. Percebam que já tem duas aqui, ó. Uma para criação da tabela users, que o Laravel já tem os mecanismos internos, e uma tabela de password reset. Então a gente vai criar a nossa própria migration, né? Vamos vir aqui, PHP Artisan, make migration, e vamos colocar aqui create table, não, create underline usuários. Então a gente dá um enter aqui. Aí ele criou a migration, já está aqui, ó. Percebam que tem a data. Para que serve essa data? Quando ele for executar, ele executa sequencialmente. Então, se eu tenho uma migration de uma criação de coluna, a criação de coluna, obviamente, depende da criação da tabela. Então, ele vai executar a tabela da criação da tabela primeiro, depois ele vai executar da criação da coluna. Então, vamos abrir aqui. Então, ele já criou um padrãozinho para a gente. E existem dois métodos dentro dessa classe que estende migration. A primeira é up. O que é up? Quando eu estou executando a migration, ou seja, quando eu executar ela vai criar a tabela usuários, e aqui por enquanto tem só um ID. E quando eu for reverter, quando, por exemplo, pensar assim, não deu errado, deixa eu começar as migrations todas do zero. Aí ele executa essa função down. Aí ele só deleta se existir a tabela usuários. Uma é para quando eu estiver executando, uma é para quando eu estiver arrependido, estiver fazendo o passo contrário, né? Então, a gente não quer ter só ID. A gente pode colocar table string. A gente pode colocar nome. E o tamanho a gente pode colocar uns 150. Podemos colocar string login e tamanho 20. E podemos colocar string, colocar uma senha aqui também, tamanho 20.
Salvei. Então, lembrando que as migrations a gente nunca executa durante, né, o tempo de execução. A gente executa ela em tempo de desenvolvimento. Então a gente está desenvolvendo o sistema e a gente precisa dessa tabela para dar sequência. Então, feito isso, a gente vem aqui, PHP Artisan Migrate. Antes de executar, só para mostrar da onde que eu tirei esse string, na documentação a gente tem, cadê? Database Migration. A gente tem aqui embaixo uma tabela. Cadê? Aqui uma tabela com os possíveis tipos. Né? Então a gente tem Big Increments, que é o que já vem padrão aqui, né? E a gente tem vários tipos, né? Cadê string? String. Outro mecanismo interessante é esse soft delete. Soft delete ele faz uma deleção lógica, mas isso eu vou explicar para vocês um outro dia. Então vamos lá, a gente já tem aqui, agora é só executar. PHP Artisan Migrate. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco. Clicar aqui, perdão, em cadastro de novo. Ele já criou, ó, todos, né? Então aqui a gente tem as nossas 4 tabelas, né? De migration, que organiza as migrations, né? E password reset users, que eu já tinha mostrado para vocês, e usuários. Então beleza, criamos nossa tabela de usuários, vamos ver quais colunas que tem. Tem uma coluna ID, coluna nome, login e senha, que foram as que a gente definiu aqui. E criado em e atualizado em. Então essas colunas aqui já vêm por padrão. Elas dizem, quando a gente criar um registro, né, eles vão ser preenchidos de forma automática. Então a gente já criou a nossa model, tá? Model usuários aqui. Então a gente pode dizer, vamos olhar a documentação aqui do Laravel. Então a gente pode dizer qual tabela que a gente vai usar. Então a gente coloca protected table igual a tabela chama usuários. Não é isso? Usuários. Então a gente define que essa model aqui vai ser da tabela usuários. Vamos definir também quem vai ser a nossa chave primária. Nossa chave primária vai ser ID. Então, protected primary key igual ID. Vamos continuar na documentação aqui. Timestamp não. A conexão com o banco por padrão já vem com a conexão padrão, né, do próprio Laravel. E é só o que a gente precisa por enquanto. Então vamos salvar e vamos testar com o Tinker. PHP Artisan Tinker. Para a gente já usar essa model, a gente pode fazer assim: use app model, model não, perdão, usuário, usuário. Então beleza.
a gente deu como se fosse um import, né? E a gente vai usar o usuário como sendo um alias de app usuário. Então, agora vamos criar um novo objeto do tipo usuário. Vou chamar de usuário, igual a new usuário. Então ele retorna, né, o usuário é uma variável do tipo app usuário. Então o usuário, né, é esse objeto. E agora vamos começar a preencher. A gente tinha nome, né? Usuário seta nome igual a Cristiano. Usuário seta login igual a Cristiano.Garcia. Usuário seta senha igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 e uma senha maiorzinha aqui. Então beleza, vamos ver de novo o que é usuário. Usuário é um objeto com nome, login e senha. Estamos esquecendo alguma coisa? O ID ele auto-incremente. Nome, login e senha. Só isso que a gente precisa. Então, lembrando que o PHP Artisan Tinker é só para a gente testar, né? Então vamos fazer aqui usuário, seta, save. Save é uma função. Então a gente abre e fecha parênteses. Então o que tem que acontecer agora? Esses dados que eu acabei de salvar tem que ir para o banco. Retornou um true. Então supostamente funcionou. Então vamos clicar aqui em procurar de novo. Então já está aqui, ó, ID1, nome Cristiano, login, data de criação e data de alteração. Ele coloca essa data de alteração junto com a data de criação. Então vamos fazer uma consulta aqui ao usuário. Antes não tinha ID, né? Mas depois que eu salvei ele tem que ter um ID. Aqui, ó. ID criado em, atualizado em. Vamos supor que agora eu quero atualizar minha senha. Usuário, senha, igual 123. Eu dou um usuário save de novo. True. Então vamos atualizar aqui. Então olha só. A senha tá a senha nova. A data de criação não mudou, mas a data de atualização mudou. Então, a nossa model está funcionando. Então a gente pode sair daqui. Beleza. Eu vou pausar esse vídeo por aqui, que já deu 42 minutos. E eu vou dar continuidade dessa mesma parte aqui. Até já.